Prontos. Errou? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente para quem sabe que não sabe nada. Hoje a gente vai falar dos Brahmanes, a casta intelectual, né, que tem como busca de vida a verdade, e a sabedoria, e o conhecimento. E isso pode ser feito de uma forma, né, meramente mental, mas o ideal é que isso se incorpore na pessoa, né? Que o Brahma ele não seja simplesmente aquela pessoa que fala as verdades, mas a pessoa que é uma imagem da verdade, né? Então, a gente começa aqui pelos desenhinhos de sempre. Ponto, firmamento e as estrelas, a cabeça, sede dos 5 sentidos, o olho. Essa série de desenhos, comparada com as outras coisas, eu acho que assim, fica claro que ela é a que mais se aproxima, assim, que a analogia é mais imediata, né? Então assim, a gente tem na história aí essa metáfora das estrelas como olhos, recorrente, as estrelas são pontos, a cabeça tem essa forma, né, redonda, e a cabeça é basicamente o lugar onde estão os olhos, né? Então a gente vira, né, a cabeça é quase que assim a serva dos nossos olhos. É o sentido que a gente mais usa, o sentido da visão está associado à compreensão, está associado à verdade. Ver, né? Eu vi, tive uma visão. Então, esse conjunto de analogias aqui, ele é quase que assim, inteiro se reforça, né? E até a forma das coisas se parecem umas com as outras. Então a gente começa pelo ponto, porque na relação do Brahmane com as outras castas, né? É mais ou menos isso que o Brahmane é. Então assim, ele é a casta de cima, e que na relação com os Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, então ele é aquele norte, aquilo do qual o resto vem. A gente está numa situação no Brasil que é interessante perceber isso, que assim, esse final de semana o Olavo falou assim, não, eu não quero um lugar na direita brasileira, não estou lutando por um lugar na direita brasileira, porque eu a criei. E isso é verdade, e é isso que os Brahmanes fazem. Eles criam as situações, eles criam as sociedades, as civilizações, algumas vezes, né? Algumas vezes quem faz isso é um intelectual, outras vezes é uma autoridade religiosa, mas a gente vê assim, Sócrates, ele criou o Ocidente, Moisés criou o povo judeu, e o que é fácil de perceber é através de alguma ideia, de alguém que fala, né, do ar, que existe a possibilidade de ação. Então a gente vê no caso de Moisés, inclusive, isso daqui é bem claro, né? Porque Moisés é um sujeito que recebe as tábuas, fala, e Arão, o irmão dele, é o cara que vai lá e age, que faz as coisas. Então, assim, no caso nosso aqui no Brasil, é assim, sem uma pessoa que inaugurou, que abriu as possibilidades, né? Que, primeiro, viu com amplitude, não só o corpo social no qual ele está, mas o universo em torno, né? Essa pessoa viu, pôde informar outras pessoas e elas começam a agir de acordo com essa inspiração aqui, com esse sopro que vem do alto. Então, esse é o lugar que os Brahmanes ocupam, é um lugar de informar o restante, de buscar a verdade, buscar incorporar essas verdades em si, de modo que não sejam simplesmente verdades, né, verbais, mentais, mas existenciais. Então, cara,
lembrando aquele desenhozinho, né? O cara já passou por tantas vezes, né, por esse ciclo e já aprendeu a obedecer, aprendeu a agir, né, a ter iniciativa, aprendeu a ter coragem e a amar a verdade, buscar a verdade, e já passou por isso tantas vezes, que os sentidos dele se alteram, vamos dizer assim. Então, assim, ele vê uma situação e ele não vê como as outras pessoas veem. Ele não sente como as outras pessoas sentem. É como se, assim, a pessoa dele inteira se elevasse, né? E ele, a partir de um dado momento, olhar para essa pessoa de alguma maneira, assim, olhar para a verdade encarnada, né? É uma imagem de Deus mais apropriada. E é isso que o Brahman deve buscar ser. Ele deve buscar ser um guia para as pessoas, não só na fala dele, mas no exemplo, e talvez principalmente no exemplo, né? Porque, de alguma maneira, a gente percebe que, assim, essa posição é uma posição similar com... Esse daqui é o pai da sociedade, né? É o cara que... É o padre, né? As duas modalidades de Brahman, né? Os intelectuais e o clero. Então, os intelectuais que são os Brahmanes ativos e o clero os Brahmanes passivos. Então, esses aqui, eles investigam ativamente, né, as coisas e buscam descobrir novas verdades. E esses aqui mantêm as verdades conhecidas, né? Principalmente as verdades da fé. E é curioso perceber que na civilização ocidental, essas duas coisas tiveram por séculos juntas, né? Então eram monges e padres, eram pessoas do clero que eram os intelectuais ativos, né? Não são duas coisas exatamente diferentes, pode ser também assim, a mesma pessoa em dois momentos diferentes da sua atividade. Padre Antônio Vieira, por exemplo, ou São Tomás de Aquino. Então, vendo isso daqui, qual que é a função dos Brahmanes? A função dos Brahmanes é iluminar o resto, né? Assim, ensinar o resto das pessoas, chegar a verdades que não sejam simplesmente fórmulas, mas incorporar aquilo e inspirar as pessoas a viver por esses valores mais altos. Informar também elas assim, né? Sei lá, tem outras funções que você pode desempenhar, não é só essa. Mas em cada uma dessas você tem de focar em tal valor. Ver como é que é a pessoa e falar com ela assim, olha, para você ser feliz, para você se realizar, você tem que fazer isso. Então, esse influxo, ele é necessário em todo lugar. E a forma da vida do Brahmane, para a gente seguir aí o que a gente está fazendo, a partir do rosário. Então, assim, a fórmula da vida do Brahmane é a forma dos mistérios gloriosos. Então, tem a ressurreição, tem a ascensão, tem a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, essa em forma de fogo, a assunção de Nossa Senhora, e a coroação de Nossa Senhora nos céus. Tá? Então, daqui é a figura geral. Então, o que a gente vai ver aqui? A primeira parte é encarar-se morto. A figura do Brahman, como ela está lidando com a verdade, né? O Brahman, como ele está lidando com a verdade, ele quer a sabedoria. A primeira coisa que ele tem que entender é assim, olha, eu morri para este mundo. No ato de compreensão, de busca da verdade, o que a gente tem que estar disposto eu deixo os meus desejos fora, eu deixo a minha vontade fora, eu quero a verdade como ela é. Eu quero o ser, eu quero eu sou o eu sou. Então, aquela ideia de só o homem que vive diante da morte que pode viver uma vida significativa, né? E que pode conhecer a verdade. No constante, né? Assim, aqui, o que tá simbolizado aqui cara, eu tenho impulsos diferentes, vontade, eu tenho desejos, tenho necessidades, tenho desejos, tenho vontades,
e eu tenho aqui essa capacidade de entender as coisas. Então, eu estou deixando isso daqui de fora, porque isso daqui, e principalmente as nossas vontades, isso exerce um poder sobre a nossa capacidade. É aquele negócio, se a gente não quer entender, a gente não vai. O pior cego não é o cego de visão, o pior cego é o que não quer ver, é aquele que está com a vontade. É tão desordenada que impede-o de ver a coisa mais clara e óbvia e patente. Então assim, se ele não tivesse aquilo, se ele se considerasse morto, ele poderia ver aquilo. Se ele quisesse realmente a verdade da situação, ele poderia ver aquilo. O segundo passo é a ascensão. E a ascensão é basicamente livrar-se dessas coisas, né? É assim, está associada à caridade, à castidade. Eu recuso tudo aquilo que me impede de subir, né? Eu recuso todas as coisas. Primeiro, né? Intelectualmente eu estudo e tal e me afasto do erro. Mas como a gente viu, né? A compreensão, ela não está desassociada das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, eu me afasto do erro, eu me afasto dos desejos, eu me afasto de tudo. Eu não quero nada que não seja esse fim último, que não seja Deus, que não seja a verdade, né? É isso que eu quero. Então, eu me fecho para as outras coisas e, de alguma maneira, assim, eu vou largando essas coisas. Isso daí é uma espécie de um esforço, né, de tornar-se leve, né? O terceiro momento, aí, a partir daqui, já não tem mais uma relação, assim, aqui já está... a partir daqui, já não é, vamos dizer assim, uma coisa desse mundo, né? A partir daqui é Deus que está agindo. Cara, você fez esse esforço, você considerou-se morto. Você fez um esforço de subida, né, de afastar-se do erro, afastar-se do mal, da preguiça, da indolência. E aí desce um fogo. Você fica sabendo alguma coisa, desce uma verdade sobre você. E aí a gente vê que o estudo é mais ou menos como uma ascensão. É um esforço de subida. É um esforço de acompanhar uma coisa assim, né? Pô, isso daqui é assim, tal, sei lá, você tá lendo lá Platão. E Platão fala, não, caramba. Beleza. Você pode repetir aquelas fórmulas ficarem na sua cabeça. Mas ainda não ter descido sobre você, você não tem entendido de fato. Porque na hora que desce assim, as coisas são assim, isso é bom. E aí tem um calor, tem uma felicidade, tem uma coisa que anima, tem um... Putz, é assim, que bom. E de posse desse fogo, é muito difícil você agir contrário a isso. Então é assim, aí aquele negócio do verdade conhecida, verdade obedecida, fica mais claro, cara, agora eu sei mesmo, agora isso daqui é um fogo na minha alma, não é simplesmente uma coisa que eu estava tentando acompanhar, um esforço de ascensão, mas agora a verdade desceu. No quarto passo, que é a Assunção da Virgem, de Nossa Senhora, que é essa imagem de qual que é o lugar próprio do ser humano, né? Então é assim, é uma terra, né? Uma coisa horizontal, uma criatura que ascende aos céus. Então é terra e ar. Então o homem é exatamente esse ser misturado, né? De argila, terra e água, e ar, sopro. Então, esse é o lugar do homem, né? O homem não é um anjo, o homem não é uma besta, de posse dessas verdades conhecidas que a gente possa viver de acordo, né, com esse lugar que a gente ocupa, de intermediário entre a criação e o Criador, e Deus. E no quinto momento, que é a coroação de Nossa Senhora nos céus, que é uma cena caseira, né? Nossa Senhora é coroada rainha da criação. Então ela assim, é o topo. Ela é a imagem, né? Ela é a imagem e semelhança fiel do Criador.
E aí vem uma coisa que eu acho que assim, é interessante para pensar qual que é o lugar, né, do Brahman, qual que é o objetivo dele, o que ele... que mostra assim, como que eles são poucos mesmo e qual que é a função dele. Olha, se a gente encara a imagem, né, ó, a gente vê que tem uma hierarquia no ser. Então tem o Criador e a criação, e tem coisas mais importantes que outras e tal, beleza. Aí aqui daqui é o corpo social, né? Então assim, se tem uma hierarquia, tem uma forma assim. Lembrando que, pô, ponto, linha, são formas mais difíceis da gente lidar com elas, mas a própria relação delas, né? Do Criador, que aponta para todas as direções, e a gente que só corre num sentido, né? No tempo, ou que está no horizontal do espaço. Então assim, essa aqui é a imagem de Criador e criatura, essa é a imagem da criação. A coisa mais clara que existe hierarquia. Se a gente vê assim, tanto na criação quanto na estrutura social, essa parte superior aqui é a parte que, vamos dizer assim, né, é o rei filósofo, é Nossa Senhora, é a parte que tem a imagem do todo, né? Esse triangulinho aqui é como o triângulozão. Então, assim, é essa parte que, vamos dizer assim, pode ser coroada. Não estou falando que só Brahmanes vão para o céu, não é nada disso. Mas o que eu estou falando é que, assim, olha, é no topo da criação que está a melhor parte, e que aí você entende assim, Ave Maria cheia de graça, né? Que é o que o anjo fala. É assim, o mensageiro de Deus fala para Maria, Ave Maria cheia de graça. Olha, todas essas graças aqui estão aqui, ó. Estão nessa mulher, nessa senhora. E esse é o objetivo da nossa vida, que é ser uma imagem fiel do todo, né? E, tendo passado por esse processo longamente, ter todas as graças que nos forem possíveis. Não recusá-las. Já que o poder do Brahman é escolher, sempre escolher o melhor em detrimento do pior. Né? Assim, ó, eu escolho sempre e reiteradamente o melhor. E sempre, sabe, tá bom, de vez em quando a gente vai escolher, talvez muitas vezes, na verdade, a gente vai escolher o pior por ignorância, mas quando a gente sabe escolher o melhor, por quê? Né? No fim das contas, escolher o melhor não trair a verdade, né? Não deixar que, sei lá, uma escolha ela seja, não, eu vou trocar a verdade por honra, ou eu vou trocar a verdade por riqueza, ou eu vou trocar a verdade por prazeres e me sentir bem. Entendeu? Então essa daí é a missão do Brahman, né? Escolher reiteradamente o melhor para que ele se torne bom, até que ele se torne um com o bem. E que as outras pessoas possam ver aquilo e falar, cara, tem uma coisa que é melhor do que as outras. E vamos guiar a nossa atividade por isso. É claro que essa dimensão, ela está presente na vida de todas as pessoas, né? Da possibilidade de considerar-se morto, livrar-se do erro, receber a verdade, viver, né? Sendo um mediador entre o céu e a terra e, finalmente, atingir a glória celeste. Então, o que eu acho que falta falar desse assunto? Olha, tem uma coisa que na relação entre as castas que eu falei várias vezes, que é o inferior não entende o superior, né? Então assim, o cara tá aqui embaixo vendo só o entorno e o lado de cima tá vendo um monte de coisa. O inferior não entende o superior, mas e aí tem duas relações, vamos dizer assim, básicas, possíveis. Ou ele pode ter uma admiração, uma gratidão, não, graças a Deus que é assim. Graças a Deus que existe alguém que é melhor que eu e que me guia, porque senão eu estaria perdido.
ou ele pode ter a posição de recusa, né, e de condenação. Aqui o quê? Ninguém é melhor que ninguém, não. Todo mundo é igual. Não sei se eu fiz esse desenho agora ou num vídeo anterior que eu gravei e deu errado, que é o seguinte. Essa situação de recusa equivale a... Não existe nada de superior, não, tá? Não tem hierarquia. Assim, quando você corta essa parte superior, triangular, e aí perde essa imagem aqui no topo, o que você está falando é assim, cara, o que está aqui em cima é igual ao que está aqui embaixo. Só uma questão de quantidade. Então é assim, isso daqui vira muito facilmente a imagem de... A sociedade é poucos explorando muitos. Não tem uma hierarquia real, não tem pessoas melhores e outras piores. É quantidade e posição. Então, esse daí é o erro esse daí é o erro de qualquer pessoa, de qualquer uma. O cara pode ser Brahman, mas assim, uma pessoa lidando com uma superior, ele vai errar como? Ele vai errar não reconhecendo os méritos dela e não tendo gratidão por aquilo, não agradecendo a Deus, assim, graças a Deus que essa pessoa existe, porque essa pessoa é um modelo para mim. Ela é uma imagem dessa perfeição que eu pretendo atingir. No caminho contrário, nas castas superiores ou as pessoas superiores lidando com as inferiores, tem duas formas, né, básicas. Uma que é o pai, né, assim, a pessoa ela se assume como responsável. Então assim, não, essa pessoa aqui está numa situação pior do que eu e eu vou cuidar dela, eu vou fazer o que for possível para o bem dela. E a outra é a exploração. Então, o pai que ao invés de cuidar e se sacrificar, ele explora os filhos, ele usa os filhos para, sei lá, o que for, né? Bota a filha para se prostituir, bota o filho para pedir esmola, vai saber. Ou até mesmo assim, usa os filhos como uma satisfação pessoal, né? Isso é mais comum. Então assim, o pai que usa o filho como um meio para sua satisfação psicológica. Então, assim, quando a gente vê isso, assim, como que se materializa, a gente vê assim, o inferior, ele não compreende o superior. Os pais do Buda, eles queriam que o filho fosse um governante, né? Um kshatriya como eles, não como que ele fosse um brahma, que ele fosse um sábio, que ele fosse um santo. É comum ver assim, os pais quererem para os seus filhos não só uma vida igual a deles, mas que seus filhos casem com pessoas como eles. E isso não é maldade. Isso geralmente assim, tem uma chance grande de dar certo. Porque, se a gente aqui é comerciante, nossos filhos eles vão ter uma tendência a ser comerciante. Que meu filho case com alguém que saiba ganhar dinheiro. E no caminho inverso, na relação dos superiores com os inferiores, o que a gente vê é assim, essa tentativa de domínio, de controle, né, de poder. Então assim, os brahmanes, que ao invés de guiar as pessoas, né, de olhar para elas como, né, essas pessoas são parte do meu corpo, né, e uma cabeça que está no lugar, primeiro, ela não quer separar o pé do joelho e o joelho do peito, né? O que os brahmanes fazem? Eles começam a olhar para o corpo social ou para as situações pessoais deles, criando dissensões, separando, fracionando, gerando guerras entre as castas, né? Assim, seu patrão te explora. Os militares, eles são tirânicos. E, ao invés de funcionar como uma cabeça de um corpo sadio, né? Eles começam a funcionar como uma cabeça que quer, assim, tiranizar o corpo inteiro, né? Então, eu acho que, assim, isso daí é basicamente o que eu tinha para falar sobre esse assunto, sobre os brahmanes. Eu acho que eu ainda vou continuar alguma coisa, falar algumas notas, tem algumas notas que eu fiz aqui sobre as castas, sobre as inter-relações. Não sei se vai ser no próximo vídeo, mas, enfim, vamos ver como é que fica. Então, abraço para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até mais.